aí. Boa. Tem condições, não, mas é assim mesmo, faz parte. Agora eu vou só convidar o Johnson, tá? Tá, joia, obrigada. Pronto. Ah, perfeito. Oi, gente, boa Oi, noite. gente, boa noite. Deu, E aí, tudo bem deu com certo agora, vocês? né? Faz parte. Agora eu vou só convidar o Johnson, tá? Tá, joia, obrigada. Tá todo mundo conseguindo ouvir bem? Eu tô com um delay, eu acho. Alguém fala alguma coisa pra eu poder ver se tá tudo certo ou se eu tô também Boa igual. noite, Johnson, tudo bem? Ei, Pedro, boa noite. Eu acho que o áudio de alguém tá dando microfonia, assim. Tem um áudio, alguém assistindo a live ao mesmo tempo que tá fazendo a live, eu não sei. Hum, Boa noite. Vocês estão ouvindo? Tá dando microfonia, tá pra ok? mim tá ok. Peraí, Pra mim também tá ok. peraí. Problemas técnicos. Faz parte, Faz né? parte. Faz parte. Eu acho que agora foi. Eu Ah, acho que agora foi. agora vem aí, vem aí. Agora vem. Gente, obrigado. Obrigado pela paciência também, tá? Muito importante ter vocês aqui pra gente ter essa discussão. E vamos lá, deixa eu apresentar aqui, dar uma recapitulada no projeto devidamente. Então, pessoal, estamos aqui na nossa primeira live do Cinema em Movimento Circuito Universitário, onde nós vamos discutir sobre o filme Rio Negro. Como já tinha avisado para vocês, né, que acompanharam aqui na o filme foi disponibilizado no PC Filmes, e era só acessá-lo com a senha e depois vir aqui participar dessa discussão com a gente. Sobre o Cinema em Movimento, o Circuito Universitário, né, esse é um projeto da MPC Filmes, uma produtora de cinema nacional, e esse projeto, ele, nesta edição, está tratando sobre direitos humanos. São 5 filmes que estão sendo exibidos em todos os estados do Brasil e também no Distrito Federal pelos agentes mobilizadores. E o projeto vai de agosto até dezembro desse ano e todos relacionados aos direitos humanos, né? E o projeto ele conta com patrocínio da Petrobras, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Como eu já havia dito anteriormente, esta live está sendo a primeira que eu estou realizando, né? E é sobre o filme Rio Negro. E hoje nós estamos aqui para debater junto com a Eliciânia Tavares, que é uma das debatedoras convidadas, e junto com o Johnson Nobre, que também é um debatedor convidado. Eu vou falar um pouquinho para vocês dos nossos debatedores, né? Falar sobre a formação deles e a área de atuação para vocês conhecerem um pouco mais e entenderem também do local que eles vêm e de onde estão falando, né? Do local que eles ocupam aqui nessa discussão. Então, eu vou começar pela Eliciânia, né? Eu gosto muito de seguir essa coisa da ordem alfabética. E se vocês estiverem me ouvindo bem, tá? Ok. Mas se não tiverem, é só dar um sinal. Então, vamos lá. A Eliciânia, ela é mestranda em Geografia pelo programa de pós-graduação da UFAL, programa de pós-graduação em Geografia da UFAL, no caso. É mestre em Promoção da Saúde e Prevenção das Violências pela Faculdade de Medicina da UFMG. Possui licenciatura em Geografia pela Faminas, BH. É especialista em Geoprocessamento pela PUC, Minas Gerais. Especialista em História e Culturas Políticas, membro do Núcleo de Pesquisa Salve, membro do projeto Para Elas e co-idealizadora do grupo Geografia sob Perspectivas Negras, o GPN da UFAL Alagoas. O Johnson Nobre, ele é pós-graduando em Direito de Família e Sucessões pela UNEAL, possui pós-graduação em Práticas Culturais Populares pela UFAL, bacharel em Direito pela UNIT, é membro da Comissão de Promoção da Igualdade Racial, OAB Alagoas, membro do Observatório de Democracia e Interdisciplinaridade, ODIN, e é artista visual e realizador audiovisual na Arte Epofagia, uma produtora alagoana de cinema e arte. E atualmente pesquisa direitos humanos, racismo, família, imagem e sociedade. Muito prazer em recebê-los aqui.
Boa noite. Prazer é todo meu. Obrigada, igualmente. Gente, então, né, como vocês sabem, aqui a gente vai estar nesse debate, né, sobre o filme. E para começar, eu vou fazer uma pergunta disparadora para cada um de vocês. Depois eu vou passar a fala para vocês. E vocês terão entre 10 e 15 minutos, cada um, para fazer suas considerações sobre o filme, né? Como a gente já havia conversado também, né, nos bastidores. Aí vocês vão poder falar o que acharam do filme, suas considerações, relacionando também com o que vocês já pesquisam e tudo mais. E dentre a fala, né, vocês aproveitam também para estar respondendo essa pergunta, tudo bem? Seguindo essa questão da ordem alfabética, vou estar começando pela Elis, né? Então, a pergunta que eu tenho é a seguinte: como mestre em promoção da saúde, você teria exemplos de apropriação dos conhecimentos ou tentativas de apagamento das contribuições da comunidade negra nessa área? E eu faço essa pergunta baseada em um trecho do documentário onde fala que, ao mesmo tempo que você extrai conhecimento, você também persegue. E no contexto do filme, né, ela está falando da comunidade negra do Rio de Janeiro, que, ao mesmo tempo que era perseguida, também tinha essa questão, né, esse paradoxo da extração do conhecimento da comunidade. E, em específico, né, é trazido o exemplo dos chás, dos usos das ervas, de uma forma medicinal. E que isso era utilizado pela sociedade da época e, ao mesmo tempo, era meio que criminalizado, né? Porque os de fora, no caso, a população branca, né, da elite, principalmente, extraía isso, os médicos da época também extraíam esses conhecimentos e utilizavam, mas quando os próprios produtores do conhecimento estavam lá atuando, eram criminalizados, marginalizados. Então, essa é a pergunta que eu deixo para a Eli, e aproveito também para deixar a pergunta do Johnson, e depois eu passo a palavra para vocês. Johnson, como realizador audiovisual, como você percebe a importância de contar histórias como as que são contadas no Rio Negro, né? E também como você percebe a importância da inserção da comunidade negra no cinema, né? No audiovisual, nos diversos cargos, né? Seja roteirizando, dirigindo, atuando, enfim. E também como você enxerga essas discussões, né? Como essas pautas são tratadas no cenário do cinema alagoano. Então, essas são as perguntas iniciais que eu deixo para vocês. E agora, é isso. Pode fazer suas considerações, respondê-las, tudo no seu tempo. Então, gente, muito obrigada, Pedro, colega Johnson. Aí, muito bom estar aqui dividindo essa mesa com vocês. Aos colegas que eu estou vendo aqui assistindo, acho que, primeiramente, agradecer a presença, meu povo lá de Minas Gerais, meu namorado de Minas Gerais está aí presente, isso é muito bom, né? A gente de Maceió, um pouco distante, então, primeira coisa, acho que dizer isso. Só eu vou fazer uma breve apresentação, você já me apresentou, Pedro, mas acho que é importante, uma vez que a gente está, né, até numa proposta de inclusão, realmente, essa questão da auto-inclusão e da gente fazer uma autodescrição de quem nós somos. Né? Você falou do meu currículo, mas a gente não sabe se tem algum colega que tem alguma deficiência, como essa live ficará gravada, então eu vou fazer uma autodescrição de quem eu sou, né? Falou quem é Eliciane, a Elê, mas eu sou uma mulher negra de 1,68 m mais ou menos, nesse momento eu me encontro sentada, no quarto com fundo branco, alguns livros atrás, eu uso óculos, estou usando um turbante de cor lilás, que combina com meu óculos, combina com meu batom, e uma camiseta preta da NPG com negros e negras na ciência. Isso é importante a gente dizer, né? Até para que a gente realmente se proponha a fazer esse trabalho de inclusão, seja em questão racial, de gênero, e as mais diversas que estão aí, é importante nós já colocarmos isso em exercício. Então, te agradecer, parabenizar pelo projeto, né? Dizer que aprendi muito assistindo o filme. Antes de passar para a pergunta que foi direcionada para o debate, o que me chamou a atenção, até para falar dessa pergunta que você fala da apropriação, para falar sobre a questão da promoção da saúde e prevenção das violências, eu já trago desde o início, acho que é importante, desse projeto que vocês estão trazendo para dentro da universidade, nesse campo, né, principalmente do IGEDEMA, mas o cinema universitário como um todo, cinema em movimento, e o que me chama a atenção logo no início, na abertura do documentário,
é quem faz quem patrocina o documentário, que é um patrocínio principalmente da Petrobras, que é uma empresa pública, né? Hoje nem tão pública, a gente sabe que é, mas a importância da cultura para a nossa população brasileira, para a nossa população preta, eu aprendi, conheci o termo, mas a questão das encruzilhadas e não mais de resistência. Então, como que a cultura é importante, como que a nossa cultura, população afrodescendente, ela foi se apropriada nesse decorrer. E antes de fazer qualquer fala, eu tenho também que pedir licença às minhas ancestrais, né? Aquelas que me antecederam, como respeito a tantas outras que muito fizeram para que eu pudesse estar aqui hoje. Então, acho que esse é o início da minha fala, saudando as demais colegas negras que aí estão. E aí, partindo, principalmente do que é esse documentário? Ele é uma aula, né? É uma formação para nós das mais variadas partes da ciência, enquanto geógrafos, enquanto, né, cientista que nos propomos a ser uma jovem cientista negra, né? Os cabelos estão começando a ficar brancos aqui, mas eu me reconheço como uma mulher negra, mas uma jovem na ciência. Então, o que eu vou trazer hoje das contribuições, tanto da fala enquanto geografia, são muito mais do que a gente observou e não de um aprofundamento de pesquisa, né? Das nossas observações, pelos nossos trânsitos. E aí você traz uma pergunta pertinente da apropriação e da violência, mas eu vejo nesse documentário, antes de qualquer coisa, ele traz para a gente uma reflexão sobre o que a população negra do Rio de Janeiro, né, o Rio Negro fez em termos de resistência para que a nossa cultura, o nosso saber, ele permanecesse. Nós sabemos que a nossa sociedade brasileira, ela foi pautada num projeto de Estado, né, das mais variadas violências. E nós estamos falando aqui de violências físicas, que são as que nos afetam no corpo. E a gente, quando está lá na promoção da saúde e prevenção das violências, a gente faz uma investigação que é em torno, né, dessas violências que afetam diretamente o corpo, mas quais são as violências que antecedem? E está na estrutura da nossa sociedade. No processo escravocrata, que foi transitando nas mais variadas fases da nossa história, a gente consegue perceber isso o tempo todo no documentário, né, com a população negra do Rio de Janeiro, mas que pode ser repassada para a nossa população brasileira como um todo, principalmente, e como que essas estruturas elas vão sendo apropriadas em termos culturais, em termos de saberes, mas que a gente foi resistindo e vai criando formas de resistência o tempo todo. Um elemento importante que ali fica marcado, principalmente na questão da apropriação do saber medicinal, né, e em termos de uma violência religiosa, de um racismo religioso, que o racismo é uma violência que é praticado. A gente percebe lá no início, quando os documentaristas vão falando para a gente, a questão de que tinha uma disputa econômica, né? Então, o tempo todo uma disputa econômica que ali estava, em que a ciência, no final do século XIX, ela nasce para atender principalmente interesses econômicos, interesses individualistas de um determinado grupo, e aí, quando chega, né, no Brasil, e que já tinha instituído um grupo que fazia a resistência, o terreiro não era só a prática, os terreiros não eram só a prática de uma medicina, até porque a população pobre, que ali já estava caminhando para o processo de abolição, ele não tinha a assistência médica. E aí, ali, quem ia buscar esses terreiros, além de tudo, era uma população pobre e outros também, até da classe da elite. E havia ali uma disputa econômica. Então, até, né, da forma de divulgar, dos feiticeiros, ali na mídia, como que isso era justamente para tirar esse saber. E se apropriaram das ervas, do conhecimento negro, para poder depois transformar isso numa questão econômica. E aí, a gente pensando isso, trazendo para o nosso campo da geografia, trazendo para o nosso campo de lugar, que a gente, da formação, e na perspectiva de que lugar que o Brasil é colocado, né? Quando a gente pensa, aí trazendo também o Milton Santos, que o Milton traz para a gente a reflexão da violência estrutural e de uma formação econômica e social, que é o que
como que o nosso país foi constituído, embasado em cima do projeto escravocrata, que vai se apropriar o tempo todo dessa cultura, nós fomos sim apropriados, tem uma violência, mas que a população negra o tempo todo, ela foi buscando formas de resistência, né? E o próprio terreiro, ele se reinventa, ele vai se reinventando, vai, não mais como um dos documentaristas fala lá, não mais a resistência, mas as encruzilhadas e as estratégias de sobrevivência. Isso, para mim, fica muito marcado nesse documentário, principalmente na proposição de que nós estamos aqui, e hoje, principalmente, desse lugar que é dessa live, de cada dia procurar nos apropriar mais, de conhecer mais um pouco da nossa história, para que a gente possa resistir. Então, quando traz aí, o que a gente tem? A gente tem a nossa história é marcada por violências, né? A história da formação da sociedade brasileira é marcada pela violência. E não a violência física, a violência da falta de acesso. Quando a população negra ela começa né, tem lá o 13 de maio, 14 de maio, mas o que sobrou para essa população? Mas a gente vai resistindo o tempo todo e criando umas estratégias, seja por intermédio da cultura, seja por intermédio das formas das economias solidárias que a gente tem nos territórios, das periferias principalmente. Então, nós somos potência. Eu acho que essa primeira sua pergunta aí me traz essa reflexão, sabe? Eu acho que no decorrer, tem muitos pontos que eu fui anotando no decorrer do documentário, dessa formação, acho que traz ali para a gente, principalmente na perspectiva de metodologia, de análise. Nós estamos falando aqui, nós estamos entre acadêmicos, mas eu vou falar geral, porque eu sei que tem gente que não é acadêmica, de como a gente fazer a leitura da nossa sociedade brasileira. Não dá para eu entender hoje sem eu olhar para o passado, sempre olhar, e aí é de um processo histórico. A gente só sabe onde que nós estamos se a gente olhar para trás e ver de onde a gente partiu e o que foi feito. Mas o tempo todo, de um processo de encruzilhadas e de busca, nós, periferias, somos potência. Eu acho que o que ficou, principalmente para mim, desse documentário é isso, sabe? Aí passo a bola para o colega e a gente vai conversando. Acho que muito mais do que o debate é um diálogo mesmo, né? Se quiser trazer mais outras coisas. Para a gente apimentar e pensar nisso mesmo. As violências que nos afetam, o corpo físico, elas antecedem, elas são precedentes de violências estruturais. Isso é o que, principalmente no trabalho, né, que a gente fez anterior no nosso mestrado na promoção da saúde, e ele traz. Mas e hoje? E hoje, quais são essas violências? E o tempo todo, lá no documentário, ele traz, por exemplo, a expulsão das pessoas dos seus territórios no processo de eugenização, no processo de reconstrução do Rio de Janeiro, de como que o povo, a população preta, ela ia, né, se reinventando, mas ao mesmo tempo da demofobia, né, do medo do povo. E nós somos potência. Só por isso o Estado tem medo desse povo negro que é Estado. Tá? Muito obrigado, Eli, pela fala. Desculpa, Johnson, antes de passar a palavra para você. Só queria lembrar aqui para a galera do chat, tá, gente? Vocês que estão acompanhando, vocês também fazem parte da discussão. E não só como espectadores, mas vocês podem colocar aqui no chat considerações, pontuações sobre o documentário, sobre a fala de um dos debatedores, que eu estou aqui de olho, e aí eu já repasso para a roda, né? Já falo aqui e a gente debate sobre isso também. Então fiquem à vontade. Pode falar, Johnson. Antes de tudo, parabenizar a minha amiga aqui, colega Liciânia, pela fala maravilhosa, assim, bem importante. Vou usar o exemplo dela. Meu nome é Johnson, eu sou um homem negro, de barba densa, sobrancelhas marcadas, cabelo preto, estou usando uma camisa azul marinho. A primeira fala do documentário, eu até destaquei, até anotei aqui. Enfim, a entrevistada fala: todas as características do Brasil são dadas por quem construiu esse país, né? E o Brasil, ele nasce, ele é alicerçado desse trabalho, né, escravizado, e que, além de tomar o trabalho dessas pessoas, da população negra, vai tomando tudo, né? Vai sendo roubado
a cultura, a fala, o jeito de cozinhar, a forma de fazer as coisas e vai querendo dizer que veio deles, né? De ver quem colonizou. E aí isso me lembra uma fala da Neuza Santos Souza no livro Tornar-se Negro, que ela fala sobre a importância de tomar as narrativas da história para si, como um conceito de contar a sua própria versão, né, para ir de encontro com a história que é contada. Quando a gente vai estudar história no colégio, pelo menos na minha época, que eu não sou tão velho assim, né, mas que na época de todo mundo, até os dias atuais mesmo, a história ela vai sendo contada sob uma perspectiva branca, né? Então, esse movimento de margem, esse movimento de colocar a população negra do lado, ele é um movimento que ele vai sendo perpetuado e vai sendo refletido em diversas áreas. Inclusive na minha área, que é o direito, né? Que é uma área que é uma área totalmente branca. O trabalho da Comissão de Igualdade Racial da OAB é ocupar esses espaços, é discutir essa questão da negritude dentro do judiciário. A gente teve um caso, e aí eu vou linkar com algumas coisas de Alagoas. Teve um caso recente aqui em Alagoas de um funcionário, de um italiano que entrou com uma ação de racismo reverso contra ele, e esse foi sentenciado como algo que aconteceu mesmo, que o homem negro, funcionário desse homem branco, estava cometendo racismo contra esse branco. E essa discussão ainda, né, essa denúncia foi seguida pelo Ministério Público, e olha como o racismo também, apesar de ser uma violência, também é uma tecnologia muito bem estruturada. Eu tenho uma colega poetisa, a Luciene Nascimento, que ela tem um livro chamado Tudo Nela é de Se Amar, e ela vai falar sobre os tentáculos desse racismo, né? Que o racismo tem um tentáculo para todos os corpos negros. Tem um tentáculo para aquela negra que, com muito esforço, conseguiu fazer seu mestrado, como para aquela negra que não conseguiu seguir pela academia e foi trabalhar como empregada doméstica, aquele negro que, quando não performa sua revolta, parece ser afeminado, e aquele que performa sua revolta acorda todo dia esperando ser exterminado. Então ela vai falar sobre essa metáfora, né, do racismo como esse grande monstro cheio de tentáculos, que alguma hora esse tentáculo vai atravessar você. E aí, dentro o filme, né, o documentário, ele é muito importante porque ele traz uma perspectiva, de certa maneira, acadêmica, porque ele coloca acadêmicos para validar esse pensamento, que eu acho importante, mas também vai trazendo pessoas que vão vivendo ali suas vivências dentro da cultura, através do samba, com a citação, né, da questão da apropriação da medicina. E é importante destacar isso, né, que não só o Rio de Janeiro não existiria, que é o que o filme fala, no final, basicamente, nessa conclusão. Não só o Rio de Janeiro não existiria sem a presença negra, mas o Brasil em si não existiria sem a presença negra dele. O Brasil é formado por isso, né? Pela cultura negra, pela língua, pela música, pela pintura. E aí eu vou seguir Eu fiz aqui uma grande cola para eu não me perder na minha fala, porque são tantos pontos que são tratados dentro do documentário. Mas aí ele vai trazendo lá no início sobre a questão da revolta da Chibata, né? Que é um movimento que é encabeçado pelos marinheiros negros, né? Que aí, enfim, o título da própria revolta já diz, né? Cansados de serem explorados, de serem colocados nesse lugar de subhumano mesmo, vão ser tratados como seres humanos, como pessoa, vão ali, vão mostrar a potência, né? Que existe no movimento organizado, né? No movimento dessa classe que entendeu que juntas elas conseguem mudar isso. E também isso reflete muito o medo da própria Revolução Haitiana, né? Que é uma revolução que a gente não, que o documentário fala brevemente ali, mas que a gente não trata também nas escolas sobre como essa revolução é importante para o movimento negro. É uma revolução que coloca a pessoa negra ali nesse lugar central de pensamento organizado, de pensamento político, filosófico. E a gente sabe, né, a importância de entender é, filosofia africana, né, que é a filosofia grega descendo da filosofia africana. E que por que que a gente não trata sobre essas questões? E a gente vai, enfim, e aí o documentário vai seguindo, né, e vai falar sobre o Rio de Janeiro também ser um quilombo a céu aberto, de falar vários
idiomas africanos num lugar da cidade que se constitui politicamente, culturalmente, e que tem uma sociabilidade negra ali entre populações muito diferentes, apesar da gente crescer entendendo que a África é uma coisa só, não, a África é uma pluralidade, né, de povos, de línguas, de culturas, e o movimento de tratar a África enquanto esse espaço como se fosse uma coisa só, também descende desse medo depois aí da Revolução Africana de que esses povos se rebelassem porque criaram uma grande Torre de Babel, né? Vou colocar esses povos misturados num lugar só para que não haja esse movimento de luta mesmo e criar esse mito do povo cordial, né, de que aceitou as coisas do jeito que são, de que a República é a República porque não foi uma coisa, enfim, existe um projeto aí, né, desde a questão da abolição da escravatura, de também esse mito de existir, eu acho que deu interferência, não sei. Vocês estão me ouvindo? Bem? Estamos. Esse mito de existir que a abolição foi essa fábula bonita da princesa lá, branca, que compadeceu da população e libertou todos, que não existia um movimento de luta progresso, né, para esse progresso, mas um projeto mesmo de Estado de apagamento. E aí esses apagamentos vão sendo construídos, e a Estado do Rio de Janeiro, nesse recorte documentário, acaba que sendo uma forma desse recorte geográfico, uma forma de entender um pouco de Brasil, né, nas suas mais profundas mazelas. Então, dentro do Rio de Janeiro vai existindo esse ciclo de desenvolvimento social ali, urbanístico, que desde o começo da sua construção, como uma das falas finais, inclusive, de umas entrevistadas, fala que desde o começo da construção urbana, pós-colonial, até os dias de hoje, é, é, existiu essa ideia de desenvolvimento para subalternizar, para negar, para excluir, para marginalizar, para apagar a existência da população negra, da comunidade negra, da contribuição para todos enfim, todas as áreas de um país, de uma estrutura de um país que a comunidade negra trouxe para o Brasil. E aí ele vai seguindo, né? Nessa lógica eu vou seguir o raciocínio aqui do documentário, falando disso, que existiam essas duas cidades, uma cidade mais alta, uma cidade baixa, e que essa cidade, enfim, e que nos livros a gente vai vendo que as imagens que foram contadas é apenas sobre a perspectiva dessa elite branca dessa cidade, né, dessa segregação, que não era uma segregação oficial no sentido legislativo da coisa, porque o Brasil tem, né, esse tipo de racismo silenciador, né, que age dentro de um silêncio, e diferente dos Estados Unidos, que a gente, assim, enfim, o movimento dentro da pesquisa racial existe essa comparação, mas diferente de lá, que a gente trata isso como uma coisa que não existe, né, que é, não existiu isso, que as pessoas vivem em harmonia dentro desse mito da democracia racial, que vai sendo perpetuado mais para frente, com ideais de Gilberto Freire, mas um pouco antes ali, dentro da ideia de eugenia, que a minha companheira aqui, Eliciane, trouxe muito bem. E aí eu cito aqui uma obra muito importante, e aí eu vou seguir mais um pouco mais para dentro do documentário, que é A Redenção de Cã, do Modestos Brocos, que é uma obra bem famosa. Vocês deram um Google aí, quem estiver assistindo, até vocês mesmo que estão aqui comigo. É uma obra que tem uma mulher negra de pele retinta, agradecendo aos deuses, né? Pelo neto ter nascido branco. E aí esse neto branco é segurado por uma mulher negra de pele mais clara que casou, ou teve algum relacionamento com um homem branco que está do lado ali, muito, muito calmo. E aí, voltando para essa ideia, fazendo esse paralelo que o filme faz sobre a urbanização do Rio de Janeiro, a forma de ideia de urbanização e o próprio processo de eugenização, partindo da ideia, bem entre aspas aqui, de higienização do espaço, como se a presença da população negra fosse suja e colocar ela ainda mais à margem. E aí o documentário fala brevemente sobre a questão da mudança da capital, né, para Brasília, e que Brasília tem esse círculo, né, esse espaço de mais de 15 quilômetros onde ficam as cidades satélites, onde os operários que construíram Brasília
estão. E aí vai falar sobre se eu não me engano, é do prefeito, é, Passos, alguma coisa, esqueci o nome dele, é entre 1904 e 1910. Né, ele constrói a comissão de melhoramentos, que nada mais é que transformar o Rio de Janeiro numa pequena Paris, né, ali dentro. E aí ele vai, derruba todos os cortiços e coloca mais à margem é, essa, essa população. E aí, nesse mesmo período da construção de Brasília, né, da saída do, da capital do Rio de Janeiro e ir para Brasília, ali na década de 60, tem um livro muito famoso, que é o livro da Carolina Maria de Jesus, né, que é o Diário de Despejo, Quarto de Despejo. E eu gosto muito da Carolina, como a escrita dela, né, a escrevivência, como fala com esse São Evaristo, é, como ela vai falar sobre esse espaço, né? No caso aí, como é a vida de uma pessoa negra periférica. E aí, ali, dentro do livro dela, ela vai falar sobre as relações e como era diferente, mesmo existindo dentro ali da comunidade pessoas brancas, a relação que ela, como mulher preta, tinha dentro da sociabilidade ali, né? Da cidade de São Paulo, no caso, não é nem do Rio de Janeiro. Mas aí marcada também, aí a gente consegue pegar mais ou menos, aí eu recomendo essa leitura de como que a Carolina ela vai ser bem crua assim e poética ao mesmo tempo para falar sobre essa vivência dela enquanto uma mulher negra nessa margem, nesse período mais ou menos que o documentário vai avançando, né? Ela vai falar sobre a fome, sobre tomar água ser um luxo. Tem uma passagem bem dolorida assim do livro que o filho dela vai comprar pão e aí sobram uns trocados e ele compra água, água potável. E ela fala, já viu? Ela faz essa fala, né? Já viu um menino preto tomar água desse jeito? E aí você vê como que esse processo de margem ele ainda é muito presente aqui no Brasil, né? E eu digo isso também como experiência jurídica. Eu trabalho atualmente na Defensoria Pública e eu vejo aqui, né, no interior de Alagoas, e eu vejo como, mesmo que em diferentes espaços que a população, enfim, que a população negra for ocupar dentro do Brasil, mesmo uma cidade do interior, que é a que eu atuo, um órgão como a Defensoria Pública, que é um órgão voltado para uma população mais carente, que historicamente acaba, infelizmente, por ser uma população majoritariamente negra, é um órgão completamente sucateado. Né? Um órgão que não tem servidores efetivos, é um órgão que não tem estrutura. E aí, para não fugir muito, vou voltar aqui para a questão do documentário, e se for dar no meu tempo, você me avisa. E aí, seguindo, né, vai falar sobre isso, né, sobre essa perspectiva da higienização do Rio de Janeiro e também do processo de eugenização. E a gente tem figuras como Monteiro Lobato trazendo essa questão da eugenização dentro da literatura infantil, né? Tem a ideia do mito da democracia racial, de que por conta da questão da mestiçagem, o Brasil vive muito bem com isso. A gente sabe muito bem que o projeto de eugenia, que é datado lá com o Congresso, que esqueci o nome, em 1915, ele tem a perspectiva de ter resultados até 2015, né? 100 anos, de como que a permissão de miscigenação vai trazer esse símbolo branco que traz na obra que eu citei anteriormente, do Mané dos Brocos, a redenção de Cã, né? Como se a pele preta fosse uma maldição, né? Ser negro é uma maldição. Então, a redenção de Cã, filho de Noé, enfim, que viu Noé numa situação, e aí a marca da maldição é ter a pele negra. E aí Cã se tem a redenção tendo um descendente branco. E aí a gente vai ver dentro do documentário essa perspectiva de um outro jeito, assim. Quando vê que o governo do Rio de Janeiro vai falar sobre a civilização do Rio, como se toda essa derrubada, né, dessas casas, essa marginalização, a forma de construir um genocídio do negro não direto, né, não juntando numa guerra a olho nu, mas numa guerra ali muito bem arquitetada, como vai falar o Abdias no livro dele, O Genocídio do Negro Brasileiro, que a forma do genocídio do negro não é do jeito que
a gente imagina, né, de juntar numa guerra e todo mundo jogar uma bomba e morrer todo mundo. É aos poucos, é através do sucateamento da saúde, da falta de acesso à educação, de colocar em um lugar da cidade em que não se vai ver, né, não vai ter saneamento básico, não vai ter acesso a nada, né? E essa é a ideia de civilização, desse governo. Colocar essas pessoas nesse lugar e construir ali como se fosse uma cidade cenográfica em volta da real situação de uma população do Brasil. E aí os entrevistados vão falar sobre isso, né? Sobre se retirar o impacto da população negra do Brasil ou do Rio de Janeiro, não vai sobrar absolutamente nada. Deixa eu ver se eu estou aqui já, já estou indo para o final. E aí, para finalizar aqui minha fala, para a gente discutir mais para frente, uma imagem já no final que é uma coisa que eu tenho discutido, inclusive com um grupo de estudos que eu participo junto com a OAB, é a figura, tem um momento do documentário no final que tá a população periférica lutando, né, enfim, por mais direitos, enfim, pelo apagamento que está acontecendo, pela falta de acesso. E aí a câmera vira, enfim, uma gravação antiga para a polícia e você vê ali a polícia com pessoas negras ali, né, assim, dando na posição do Estado, né? A polícia ali como legitimadora do Estado, e aí você vê a própria população, né, nessa posição. Então, o racismo realmente é essa tecnologia mesmo, que coloca o negro contra o negro dentro de uma sociedade que tem como objetivo, né, dentro dessa república, que tem como objetivo realmente, até hoje, apagar, né? Apagar a história, apagar a cultura, realmente tirar daqui o que não é branco, né? Então, o que não é branco não faz parte. Mas, como a última fala da entrevistada diz, né? Essa luta é uma luta por dignidade, né? A luta para se reconhecer humano, se reconhecer pessoa, assim como a gente vê na Constituição Federal, assim como está posto no Código Civil, né? O nascimento com vida, ele traz direitos da personalidade, direitos de existir, direito de ter a educação, a saúde, a lazer, direito a ter a sua cultura respeitada, enfim, a sua ancestralidade e conseguir acessar os espaços, conseguir estar, né, na sociedade sem medo de ser morto, sem medo de sofrer uma situação que traumatiza, né? Que atravessa, assim como a metáfora do monstro cheio de tentáculos. Mas é isso. Obrigado pelo momento de fala. Eu que agradeço, muito obrigado. Antes de passar a palavra para vocês novamente, né? Eu acabei esquecendo de falar. A gente começou ali por volta das 7h40, né? E o Instagram ele tem esse limite de tempo até 1 hora de live. Então a gente tem até mais ou menos esse tempo, né, para conseguir aqui no nosso papo, que está muito bom por sinal. E antes de voltar a palavra para vocês, né? Enquanto vocês falavam, assim, foram percorrendo também por alguns pensamentos, né, alguns questionamentos, pontuações que eu havia feito. Por exemplo, uma coisa assim que eu lembro agora das falas de vocês, né? A Eli acabou falando sobre a questão dessa resistência que se dá também pela arte, né? Tipo, pelas tecnologias criadas, como ela mencionando na saúde, né? E outras questões mais. E você acabou pontuando também do documentário, a questão, você, Johnson, no caso, né? Pontuou do documentário a questão do início, de quando se narra, né? De, tipo, que a história do Brasil ela é contada pelos ditos vencedores. Então, é uma história que, por si só, ela já não é imparcial, né? Ela tem essa parcialidade. E com relação a isso, eu tinha feito aqui uma anotação sobre o documentário, né? Que é um ponto positivo para mim do documentário, é a forma como ele trata essa questão, né? Que é um fato histórico, ele traz essa historicidade, mas não se prendendo somente às violências, que eu acho que é uma armadilha, né? Quando a gente vai tratar sobre a população preta, sobre os povos afro-brasileiros, indígenas, ou grupos minorizados no geral, a gente sempre acaba caindo nessa armadilha de só falar de dor, de só falar de violência, e mesmo que seja não intencional, a gente reduz, né, aqueles povos, aquelas
aqueles grupos minorizados somente à violência. E, inclusive, aí eu acho isso um ponto positivo do documentário, né? Porque ele fala das violências que tipo, a gente tem que tratar porque aconteceu e acontece, mas saber que esses povos não são somente isso, né? Tipo, poxa, olha quanta contribuição trouxeram. E justamente, né, o próprio documentário deixa claro. Se não fosse por essas pessoas, não tinha Brasil, né? Os povos indígenas que já estavam aqui, a população afro-brasileira, né? Tipo, no caso dos africanos, primeiro que foram trazidos para cá também para essa construção e depois vem toda a geração de povos afro-brasileiros e que perpetuam, né? Possibilitam a existência de um Brasil. Aí eu vou para a minha pergunta, né? Para passar a falar para vocês. E nessa linha de pensamento. Então, eu acabei pensando na educação, né? Tipo, como eu faço licenciatura e tudo mais, e a gente tem um exemplo disso na educação, uma tentativa, né, de fugir dessa armadilha de reduzir as violências, que é a Lei 11.645, né? Que ela torna obrigatório o ensino da história e da cultura de povos afro-brasileiros e indígenas. E aí, beleza, isso é um exemplo na educação. Porque justamente como até o próprio Johnson falou, né? Até na escola, a gente, as pessoas que já vêm de uma formação um pouco mais antiga, acaba tendo, e ainda hoje também, por vezes, tem essa formação ligada a isso, né? Nessa armadilha, a forma como se trata é muito superficial, né? A gente vai ali na colonização e para. E é como se resumisse somente a isso, né? E não, e continua. E tem muitas questões relacionadas. Mas aí é isso, né? Tipo, tem esse exemplo na educação, que é essa tentativa, e aí eu queria saber também, relacionando à área de vocês, né, quais outros exemplos que vocês poderiam trazer, né, tipo, quais outros mecanismos que estão acontecendo, tanto no judiciário como também na saúde e outras áreas mais, né, que vocês estão envolvidos na pesquisa, quais outros mecanismos têm sido utilizados para fugir dessa armadilha, né, para a gente tratar de diversas maneiras, né, sobre isso. E aí eu passo a palavra de volta para vocês. Começa? Pode ir, Eli. Não, pode ir? Ah, então, nossa, são tantos, daria um seminário, né, Pedro? Pedro Johnson, vai ser 40 minutos, a gente é só uma pincelada mesmo, mas que bom que está sendo trazido. E aí, já partindo da pergunta que você faz, esse espaço aqui, dessa noite, é uma prática de colocar-se em prática a Lei 10.639. Nós precisamos ter esse olhar muito, muito, muito claro, que não quando a gente, principalmente na lógica quando a gente propôs ao grupo de geografia sobre perspectivas negras, para que seja, como o Mano Brown fala, é necessário racializar tudo? Porque o nosso país ele é formado numa perspectiva racial. Então, não tem como, às vezes, eu sentar em determinado lugar e discutir sobre essa questão da formação nossa. Então, trazer, como colocar-se em prática, que vai para além de um processo de superação, né? Que não só nessa lógica de pensar os desafios, mas como potência que a gente assim como você falou, o Johnson falou, ela também, uma das frases que me chama a atenção, e por isso que eu trouxe muito mais na perspectiva de potência que nós somos do que desse problema, da problemática que é das violências, porque ela fala, vamos tirar o que da questão da população negra do Rio de Janeiro e vamos ver o que sobra. A mesma coisa a gente faz no Brasil. Então, a gente é potência, a gente precisa de pensar que antes... E a periferia, aí trazendo para a lógica da geografia, periferia pensando nas escalas geográficas, micro, macro, nós estamos na periferia do sistema capitalista. A periferia é sistema e por isso sofre tantos ataques, né? Que população é essa que está nessa periferia? E não estou falando de periferia só das favelas. Nós somos a periferia do sistema capitalista, que temos os recursos naturais, que nós temos as mais variadas. A gente tem tecnologia, a gente tem estratégia de se reinventar o tempo todo. Mas o tempo todo nós estamos sendo atacados, a nossa sociedade brasileira, Brasil, principalmente nos últimos anos aí, né? A gente sabe de uma extrema-direita mais organizada e para poder se apropriar disso para esse apagamento. Então, conhecer as histórias é muito importante. E essa história das dificuldades que foram as violências,
Mas as superações, nós tivemos muitas estratégias de superações, caso contrário, muitos de nós não estaríamos aqui. Quando traz o papel da violência, eu não tinha falado da Carolina, mas eu não vou dizer que Carolina é só mais uma, não. Carolina é uma geógrafa, que não foi reconhecida como geógrafa, porque ela não estava no espaço da academia, né? Então, vamos pegar o livro O Quarto Despejo e ver o que a Carolina faz de leitura da sociedade paulista na década de 50. Quando ela fala, olha, a cidade, eu vejo a cidade, o centro da cidade, como a sala de estar do palácio e a favela como o quarto de despejo. O que traz isso? E ela traz lá também uma questão que é do 13 de maio. Eu estou vivendo o 13 de maio, o 13 de maio atual. Ela vai relatar num dia lá do 13 de maio, acho que de 57, do que vivências são essas. A Carolina está fazendo uma leitura, aí trazendo para a lógica academicista, materialista dialética, histórica materialista dialética. E por que a Carolina não foi considerada assim? Era uma mulher preta, periferia, e subletrada nos conceitos teóricos que a ciência impunha e impõe ainda nesses ambientes, que nós, população preta, a gente ainda precisa se reafirmar o tempo todo quem a gente é. Quando determinada população branca, eu preciso de sair negro e negras na ciência, brancos e brancas na ciência? Não. Por que a gente ainda precisa disso? Porque não nos veem no lugar de intelectuais, não nos veem nos lugares que a gente sempre foi, de potência, e a gente é potência. Então, realmente sair desse lugar que é só de pensar dos desafios, mas a gente vê muitos exemplos aí acontecendo, sabe? Eu acho que a gente também vive uma sociedade, viu, Pedro, em que as violências elas geram lucros. Então, é necessário o tempo todo potencializar um tanto de coisa, porque é o que a gente percebe, nós que somos lá da promoção da saúde e prevenção das violências, a gente também busca essa pesquisa, de entender um pouco mais. E para quem é uma indústria da violência. Indústria da violência, ela gera lucro, tem alguém que está ganhando com isso, e nas mais variadas questões. Então, é muito melhor eu levar por esse lado dos desafios, mas tem muita gente fazendo aí as crucificadas e fazendo as resistências. Voltando um pouco na questão do eugenismo, né? A gente sabe que essa questão não tem como, mesmo falando da resistência, mas o projeto que o Estado brasileiro ele promove desde a sua colonização até chegar no processo republicano, para chegar nos dias atuais, pós-1988, ele é um projeto de extermínio da população preta, sim, mas que a gente está o tempo todo, ou seja lá por meio do samba, da cultura, e aí eles trazem, né, que existia um Rio de Janeiro que era institucionalizado, e existia o Rio de Janeiro que era o subterrâneo, que esse subterrâneo, ele fazia todo um movimento, não é o que estava abaixo, não, que ele fazia um movimento que não conseguia, até a estrutura organizada, ela não conseguia fazer. Vamos parar e pensar diante de tantos desafios que as favelas, que os aglomerados subanormais brasileiros têm, mas que ainda assim a gente continua existindo, gente. O que é isso? São os quilombos. A gente continua existindo, a gente continua resistindo. Né? Então, nós, Brasil, de periferia de um sistema capitalista, com todos os ataques, a gente ainda se reinventa. E essa fragmentação, quando se colocar, tem que fragmentar, é estratégia também do grupo hegemônico que se impôs justamente para manter a gente no processo de dominação. Então, reconhecer as nossas potências faz com que a gente avance em todos os campos. Quando traz novamente para o lado da educação, esse documentário, para mim, eu falaria assim, na hora que eu voltar lá para minha sala de aula, o dia que eu tiver, quem não assistiu, que está aqui, vá assistir, porque vale muito a pena. É uma aula mesmo, que a gente às vezes fica na leitura e intermultidisciplinar. Como que a gente, sou também professora de educação básica, né? Quando eu estou em Minas Gerais, lá, atuando na minha comunidade, na minha periferia, como que eu posso, não necessariamente trazer só a questão de legislação, mas fazer os meus alunos eles compreendam do lugar que eles estão, por que ali estão, e que processo que eles estão mais para além. Como que eles podem reconhecer aquele lugar como potência. E tive experiências fantásticas pelas escolas pelas quais eu passei, sabe? De
alunos, no início de um semestre, eles acharem que aquela comunidade deles não tinha nada, e de repente eles começam ali a se apropriar. Então, o documentário ele fala também do pertencimento, do território como pertencimento, né? Da importância da gente reconhecer o território, porque ele não é um território demarcado geograficamente. É o lugar que se constrói as afetividades, constrói, e as formas de encruzilhadas de resistência. E nós estamos vivenciando, na atualidade, forma de dissoluções desses territórios. Então, são novas formas, na nossa atualidade, de dissolver esses territórios. Vai ser um contraponto o tempo todo. E aí, a gente pode pensar nos desastres crimes socioambientais, a gente pode pensar em vários, como que essa população é jogada para um lugar, outro para outro, porque você está ali há anos vivendo no mesmo espaço, né, que são os pequenos quilombos. Quando você fragmenta essa população, ela não se articula. E eles falam disso lá no samba. Quando fizeram um processo de urbanização que foi imposto, que ele foi violento, que ele não foi discutido, era primeiro porque esse Estado ele não estava preparado e porque ele não queria mesmo, ele queria eugenizar. Então, traz desde de colonizador, imigrantes para vir ocupar a mão de obra, né, negra, que estava aí livre, que podia ter sido inserida no mercado de trabalho, quando vai fazer o processo de urbanização das cidades, que é o eugenismo, ele vai empurrando o tempo todo. Mas essa população, ela resiste, tanto resiste que está aí até hoje, da forma que ela tem. Então, muito mais do que os desafios, nós somos resistência. Periferia é resistência. E Carolina Maria de Jesus, eu estou defendendo essa tese. Ela é uma geógrafa. E a gente tem que, não é uma geógrafa, que a gente tem que ler a Carolina com esses olhares. E esse grupo hegemônico, ou o Estado que sempre teve medo, né, que sempre teve receio, a demofobia, que foi um termo que aprendi, demofobia, medo do povo. Esse povo, o Milton Santos, ele vai fazer essa reflexão no Espaço do Cidadão. Ele traz isso para a gente, que a forma da gente fazer a superação é por meio das organizações, é da população. Mas, e aí, pensar, né, que não seja até uma educação que vai seguir só essa lógica, porque se é uma educação que vai fazer um apagamento das histórias da população negra, da população indígena, da história daquela comunidade, quem é que sabe a história do seu bairro? Como que seu bairro foi constituído? Quais foram as pessoas que construíram isso aqui? Começa no micro. E aí, para a gente trazer para o Brasil, mas muitas das vezes estão muito mais apegados à questão de a figura, né, midiática hoje, com tanto bombardeio, tá lá, que é só violência, que é só... E que a gente acaba esquecendo que aquele lugar, ele só é daquela forma porque foi imposto para esse lugar dessa forma. Então, para quem está em sala de aula aí, pensar nisso. Trazer a história da sua comunidade, porque a gente conhece o outro, a gente se reconhece. E é uma das coisas que a gente trata na promoção da saúde e prevenção das violências. As violências, elas só se repetem a partir do momento que eu não reconheço no outro eu. Então, assim, eu posso exterminar. E está na lógica mercadológica. O outro é um objeto. Se ele é objeto, eu posso exterminá-lo. Mas a partir do momento que eu enxergo uma potência daquele outro em mim, e algo que a gente pode construir, a gente pode sim construir uma sociedade mais livre de violências das mais variadas. E é um desafio muito grande, viu, gente? Não é algo que a gente sabe o ser desafio, mas a gente também tem que idealizar, a gente tem que sonhar, enquanto cidadão, enquanto pesquisador, enquanto professor, em qualquer os espaços que seja, é possível sim a gente fazer uma sociedade mais justa e igualitária. A Carolina fez pela educação, fez pela, né, da forma de educação, o Milton Santos pela leitura, né, que ele faz desse espaço, das cidades, e nós, cada um de nós temos uma responsabilidade aí muito grande. Primeiro, conhecer as histórias, entender essa história, mas a partir dessa história, quais encruzilhadas nós teremos? Quais vão ser os nossos próximos pontos de partida para superar essas questões? Tem muitos exemplos, aí até na fala que o colega Johnson fala da mudança, não vou entrar nesse mérito não, mas o Silvio de Almeida, que alguém entrou lá com racismo reverso, o Silvio de Almeida traz, toda vez que a população negra ela se sentir, ela lutar pelos seus direitos, né, para sobrepor, o opressor ele vai criar estratégias mesmo para poder se
mantendo no status quo dele. Mas aí nós também somos potência. Se a gente é potência, a gente dá um jeito de fazer, a gente vai conseguir, e unidos conseguir reverter essa situação. É um pouco isso. Bater palma, viu? Muito A obrigado, Eli. a Eliciana falou de uma coisa muito importante, que aí me remete à fala da Neuza Santos Souza no livro Tornar-se Negro sobre essa questão da narrativa. Eu sou daqui de União dos Palmares, do interior de Alagoas, terra dos Zumbi dos Palmares, quilombo dos Palmares, e aqui tem um quilombo remanescente de Palmares, chama Muquem. Eu frequento o Muquem, porque no início, quando eu comecei a frequentar o Muquem, foi porque eu comecei a estudar cultura popular, entender melhor a história da minha cidade, que eu nasci e cresci aqui e não conhecia profundamente, né? E aí, quando eu comecei a andar, mais ou menos há uns 2 anos, eu notei que as crianças da comunidade, elas não tinham interesse no fazer cerâmico, que é que é a prática cultural assim mais latente da comunidade, fora as questões religiosas, enfim, da culinária e que também estavam sendo apagadas. Mas voltando, porque sou artista visual e percebendo, né, esse apagamento, fui tentar entender o porquê que isso acontece, justamente por conta de colocar essa comunidade nesse lugar de margem, né? Apesar de estar geograficamente na margem, o Muquem, ele é uma potência realmente, como a Aliciana falou. Nós somos potência. É uma potência cultural, assim, incrível, né? São homens e mulheres que não tiveram o acesso acadêmico, né, ao letramento formal, mas que têm um conhecimento ancestral, e um conhecimento de território, de vida, de prática, que é riquíssimo, assim. Então, essas crianças não estavam tendo acesso dentro da própria comunidade, porque a escola dentro da comunidade não colocava isso como algo importante para se entender parte daquele lugar, para se entender, é, se apropriar daquela informação, né? Então, eu estou até aqui com as peças, eu vou até mostrar aqui na live. Você, você ter o conhecimento de fazer uma peça como essa, né, que você já, ou você ter o conhecimento de fazer uma peça como essa, cadê aqui? E aí você vai, e isso estava se perdendo, né? A pessoa mais nova que fazia o trabalho tinha 50 anos. E quando, enfim. Então, a importância, a educação, a gente tem de ter entre os nossos também, né? Dentro desses projetos, como esse debate, como a Elicina falou, dentro desse projeto que eu tenho feito como quem na OAB, a gente tem o OAB nas escolas, para conversar sobre esse lugar de potência e a gente mostrar que existem referências de possibilidade, né? Pessoas que, enfim, que estão no lugar como o nosso, né? Que habitam um corpo como o nosso, mas que ocupam esses espaços para além dessas violências, né? A violência, ela tá posta, ela acontece, mas não é somente isso, né? E o documentário realmente é importante. Aí ele vai citar no próprio documentário sobre o Abdias Nascimento, que é um teórico, artista, enfim, incrível, que eu gosto bastante, que ele vai criar o Teatro Negro dentro ali, né, dentro do Rio de Janeiro. As próprias escolas de samba que dentro do samba contar as histórias, e aí ele vai citar sobre a questão do Zumbi dos Palmares também, né? Que, enfim, que eles vão contar nesse samba enredo, trazer a figura de zumbi, essa figura vai sendo, vai ganhar o destaque que merece, né? Que aparecia muito pontualmente dentro da história e de outras figuras aqui do Quilombo dos Palmares, né? Como a Dandara, como a Aquatune, como a Cotirene, que são figuras importantes para entender que diferente do que é posto, de que a população negra nunca lutou, né? Que existe essa cordialidade de sempre, esse aceito de sempre. O Quilombo dos Palmares é um símbolo importantíssimo de uma sociedade completamente estruturada, com política, com capital, enfim, com a ideia de sociedade e filosofia, né, sociabilidade e cultura muito próprias dentro de uma sociedade que condenava, né, é, é, esse povo, e aí existe toda essa resistência. Inclusive, eu vou pegar o gancho porque eu não falei na minha fala, acabei, enfim,
me perdendo aqui no que eu estava falando e fui para além para falar sobre a pergunta que você fez no início, né, sobre cinema alagoano. É extremamente importante ter essas figuras, né, negras dentro do cinema, dentro dos livros, assim, para além também das violências, né? Porque quando a gente vai pensar em cinema com protagonismo negro, existem filmes muito bons, mas que colocam sempre nessa perspectiva da violência. Dá para fazer a reflexão, dá para falar, dá para construir personagens negros dentro do cinema sem necessariamente colocá-los sempre nesse lugar de, de violência também, né? Dá para fazer a crítica da violência, mas não trazer isso também tão explícita como alguns filmes muito famosos como Cidade de Deus, Tropa de Elite, né? Que são esses filmes que têm enfim, figuras negras no protagonista. Aqui em Alagoas tem um curta que está até rodando agora nos festivais, chama Samuel Foi Trabalhar, do Lucas Vintrente e do Janderson Felipe, que vai falar sobre essa questão do trabalho, né? Enfim, faz uma crítica muito, muito massa. Tem um documentário de um amigo meu, Fernando Santos, Habito, que eu recomendo também, que também está circulando nos festivais. São filmes que saíram mais ou menos no final do ano passado, no início desse ano, no final do ano passado para o início desse ano, então aí correndo alguns festivais, que fala sobre ser pessoa negra na sociedade, também a questão da afetividade. O Fernando fala muito sobre isso, sobre a relação com a mãe dele, dele ser um homem negro que vai fazer cinema. É um documentário bem interessante. Samuel foi trabalhar também, né, fala sobre essa questão do trabalho do corpo negro em Alagoas, né? Então deixo essa recomendação e é importante que a gente tome, enquanto realizador audiovisual, tomar essas narrativas e contar essas histórias sobre a nossa perspectiva, né? Colocar essas figuras no protagonismo, contar outras histórias, histórias de afeto, histórias de conquistas, né? Histórias até fantasiosas mesmo, que não tenha nada a ver com que dê para fazer o teor crítico, mas que esses personagens eles sejam reais protagonistas mesmo, né? Não fique ali nesse aquém de um Salvador branco, né? Dessa perspectiva que a gente vê que geralmente acontece dentro dos filmes. Mas a produção de audiovisual alagoana, ela é uma produção extremamente rica, assim, interessantíssima. Eu recomendo aqui para vocês, quem quer dar uma olhada melhor nos catálogos, tem um site chamado alagoar.com.br, que tem basicamente o catálogo da maioria dos filmes, curtas, documentários, longas que os alagoanos, cineastas, realizadores estão produzindo. Johnson, muito obrigada. Você terminou a fala agora? Ah, perfeito, muito obrigado. Gente, estamos nos aproximando do final da nossa live, infelizmente, que já são 8h38, a gente começou ali por volta de 8h40, 8h45, né? Então, Eli, você gostaria de fazer mais alguma pontuação? Só agradecer mesmo, né, nesses 1 minuto, viu, Pedro, assim, pela oportunidade, por estar fazendo essa troca com um colega que eu não conhecia, Johnson, né, é um prazer pra gente. A gente sempre aprende muito, assim, pela paciência do Pedro também, ou com essa tecnologia aí, a gente sabe, e a presença de todas e todas, viu, tô vendo a turminha aqui do GEDEMA, tô vendo gente da espeleologia aqui, resistência dentro da Faculdade de Medicina da UFMG, a gente tem um grupo lá que discute, né, eu acho que quando você trata da Lei 10.619, então tem um grupo que começou nessa questão da medicina sem racismo na UFMG, que é um grupo que a gente participou lá, ajudou a construir em determinado tempo, né, na pós-graduação lá em Minas Gerais, então tem colegas aqui, e eu acho que as pessoas que se propuseram vir para cá é quem realmente já está na caminhada de fazer algo diferente. E a gente é potente, a gente é tecnologia ancestral, nós temos tecnologia ancestral dentro de nós, e nos nossos encontros, como a minha coordenadora da mestrado da promoção da saúde falava, nos encontros, sabe? É nos encontros, a gente consegue sim, a partir o Carnaval do Para Elas, que quando trazendo, dá tempo de discutir isso também, que é outro projeto que a gente participa, de como que isso, de mulheres negras se reunindo, de pessoas negras, pessoas brancas, mas é possível a gente fazer uma sociedade mais igualitária, sem qualquer tipo de violência. Mas é a partir dos nossos encontros, porque isso é nós. Nós somos o Ubuntu, né? Então, se a gente é o Ubuntu, eu sou porque nós somos, e a gente pode se reencontrar, sim. Então,
aos colegas aí do GEDEMA, todo mundo de Minas Gerais está me assistindo, obrigada. É um acalento ver vocês aqui pela rede, aos colegas da Geografia e ao projeto aí também, parabéns, né? Sempre, espero que a gente tenha contribuído com algo e que esse seja o primeiro de muitos encontros, que a gente possa fazer nos corredores da faculdade, por onde a gente passar, que não fique só na Lei 10.639, porque a gente tem que conversar sobre isso em qualquer lugar, em qualquer espaço, mas da resistência, né? Da nossa resistência, a gente precisa voltar atrás. Beijo para a turma aí, todo mundo. Estou vendo o pessoal do salve da geografia, todo mundo aqui é muito bom, viu? Obrigada. Eu faço as falas da Eliciane e a minha também. Agradeço pelo espaço e um prazer. Eu vou seguir você nas redes, não sei se sua rede é aberta, mas quero trocar figurinha com você aqui, com vocês. Prazerzão mesmo. Obrigado, pessoal que está aqui. Quem quiser continuar o diálogo, pode mandar mensagem no direct. E parabéns pelo projeto, Pedro, por fazer parte. E obrigado, Eliciane, por essa aula também, viu? Foi um prazer lhe ouvir. Gente, eu agradeço muito a presença de vocês, de verdade. E Eli, sobre o rolê da internet, nem se preocupe, acho que estava todo mundo aqui na mesma. A gente não tem, né, habituado, né, a estar aqui no Instagram. Foi a minha primeira vez. Mas foi muito bom, de verdade. Acho que já começou assim com chave de ouro. Foi realmente, o Johnson falou que é uma aula, e de fato, né? Foi até uma coisa que eu tinha falado, uma devolutiva que eu dei para o pessoal do projeto, que toda sessão é sempre uma aula. E as aulas, elas não acontecem, né, somente nesses espaços que a gente tem como os formais, né? Tipo, as salas de aula, aquela estrutura. Isso acontece de diversas maneiras, até porque a gente tem também um Brasil com diferentes educações, né? Então, gostaria de agradecer a vocês mais uma vez por terem topado participar, por estarem aqui propiciando esse momento de aprendizado e de trocas. Agradecer à MPC, né, ao projeto, aos patrocinadores, à Petrobras, ao Ministério da Cultura, ao governo federal e também à voluntária da noite, né, do projeto, que também possibilita que o projeto aconteça aqui. Temos uma equipe de voluntários, Edline, que está aqui dando suporte também, não está aqui do meu lado, mas remotamente também está dando suporte para acontecer. E é isso, gente. É o que a gente queria deixar também um lembrete, né, um recadinho, que essa foi lives como essas, né, continuarão acontecendo. Vai ser uma live por mês, então vai ter em setembro, vai ter também em outubro, enfim, até dezembro. E sempre na última semana do mês. Eu acho que vai ficar sempre no último sábado, mas é uma questão de agenda, adaptação também com as próximas pessoas que virão discutir, né? E sobre as lives presenciais, até então tem acontecido às quartas-feiras e a gente tem data para a próxima live, para a próxima sessão, que vai ser no Ixika, no dia 4 de setembro, a partir das 16 horas. A gente vai exibir o filme Para Onde Voam as Feiticeiras. Esse filme já foi exibido uma vez lá no IGEDEMA, essa vai ser a segunda sessão dele, e vai ser em parceria com o GEPS, que é um grupo de estudos de lá do IGEDEMA, do IXICA, coordenado pelo professor Elias Veras, e o professor Elias, junto com a estudante e também integrante do GEPS, a Nefertiti, eles vão ser os debatedores desse filme. Então já fica o convite aqui também para quem está vendo. E depois eu vou postar tudo isso direitinho, a agenda do cinema em setembro, enfim. E mais uma vez, pessoal, muito, muito obrigado mesmo. Obrigada, Pedro. Um abraço, também, João. Pedro. Obrigada, viu? Parabéns à equipe organizadora. Muito bom. Beijão, Gelsa também. Obrigada pela presença. Parabéns, Boa pessoal. Obrigado pelo espaço. Até mais. Até, gente. Tchau, tchau.